Guardador, se a ti me confiou, piedade divina, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Esses dias eu estou meditando sobre a primeira leitura. A nossa primeira leitura está muito rica. Eu gosto muito desses textos, né, de Esdras. Depois, eu acho que ontem nós lemos, eu esqueci o nome do profeta, Ageu. Eu gosto muito desses livros, né? Para a gente entender aqui, recapitular, né? Nós saímos do livro de Esdras e depois nós pulamos para Ageu, certo? Foi o que nós lemos essa semana. O que acontece? O povo foi exilado, foi por exílio da Babilônia. Para quem não sabe o que é exílio, é aquele tempo onde o povo de Israel, por conta dos seus pecados, eles sofreram as consequências dos seus pecados, consequências terríveis. Eles foram deportados, eles foram escravizados, o templo foi destruído, os altares foram destruídos, eles foram proibidos de adorar o Deus de Israel, e muitos foram mortos, inclusive, né? Eles eram forçados a entrar no esquema da Babilônia, né? Eles foram forçados a entrar no esquema pagão da coisa. Quando Ciro ele toma o Império Babilônico, Ciro, rei da Pérsia, ele toma o Império Babilônico, então ele escreve um decreto e ele permite ao povo de Israel que ele volte. Agora, minha permissão está aqui. Ele faz um decreto lá, pode voltar. Aliás, né, o povo que a gente fala aqui é o resto que está sobrando. A gente já viu aquela expressão, o resto de Israel? Este resto que sobrou, né? Então eles podem voltar para Jerusalém. Ciro permitiu que eles voltassem do exílio, refizessem o templo. O templo está em ruínas, inclusive uma das leituras desses dias, né? Que, se não me engano, de Esdras, aliás, de Ageu, dizendo: o templo está em ruínas e vocês estão preocupados em construir casas para vocês. Vamos reconstruir o nosso templo, porque Ageu ele era esse profeta. Ele veio para tentar retomar o zelo. O que acontece? O povo meio que se perdeu, né? Imagina, isso tudo aconteceu no ano 538 a.C., tá? É muito tempo antes, né? Então, nós encontramos aqui o templo em ruínas, a cidade ainda sem muralhas, havia medo no meio deles, pobreza, sentimento de fragilidade, principalmente diante dos povos vizinhos, né? Nesse contexto que se dá o livro de Zacarias, para vocês terem uma ideia, eles já tinham o decreto nas mãos. Inclusive o rei Dário, que sucedeu o Ciro, ele veio depois ali, uns 16 anos depois. O rei Dário, inclusive, ele bancou muita coisa. Não, vai lá, reconstruam, vou bancar. Eles demoraram para recomeçar a construir, porque o povo estava acostumado com o movimento pagão. De tanto que eles viveram o paganismo, o povo foi deportado. O resto que sobrou se desacostumou a viver com Deus. Agora eles vivem sem Deus. Então, para voltar, para pegar no tranco, foi difícil, né? E o texto de Zacarias hoje, em continuação, né, é uma visão que ele tem, que encoraja o povo a reconstruir o templo e confiar no cuidado divino. Então, ele anuncia, é muito bonito, né? Ele anuncia que Deus mesmo será um muro de fogo em torno de Jerusalém e sua glória no meio dela. Não se trata aqui de um muro. Jerusalém não tem muros, não é um muro militar, né? Não é um muro físico, mas é uma presença divina, protetora, porque aquele povo precisava retomar a fé, a segurança. Eles estavam inseguros, né? Porque o povo está muito ferido. Eles se acostumaram a viver desta forma, sem Deus, sem templo, sem povo. Eles estavam espalhados. A primeira parte do texto aqui, do versículo 5 até o 9, a primeira parte do texto é exatamente isso, né? Eles dizendo, olha, calma aí que eu estou na página 18, estou dia 28. Vejam, aonde vais?
ele pega para medir o templo, né? Pega uma trena para medir o templo, aí um anjo aparece e pergunta: aonde vais? Eu vou medir Jerusalém para ver qual é a largura e o seu comprimento. Eis que apareceu um anjo que falava em mim, enquanto outro lhe vinha ao encontro. E lhe disse: corre a falar com esse moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei a minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti. Ou seja, é isso, a parte da profecia. Havia muitos que não haviam voltado, e Jerusalém precisa ficar sem muros, porque existe uma multidão que precisa voltar. Volta, é um pedido: volta, povo, estamos reconstruindo, voltem para sua casa, voltem para o templo, voltem, saiam da Babilônia, saiam desta vida pagã. E Deus promete Ele mesmo ser este muro, essa segurança, este fogo. Bem, o que é este muro de fogo, né? O muro de fogo, o povo tinha um saudosismo muito grande. Havia até um certo desânimo por parte deles na hora da reconstrução, porque eles não tinham condições de construir o templo novo, um templo glorioso, como o anterior. O anterior era um templo riquíssimo, cheio de ouros e tudo mais. Então, esta promessa é: eu serei o seu muro de fogo, eu serei a sua proteção, a proteção divina, superior a todas as muralhas físicas. A glória vai habitar no meio dela, porque este templo será habitado pela glória do Senhor. Numa leitura espiritual, nós podemos olhar para a nossa vida e entender também, aqui, nos colocar como povo de Israel, entender que o pecado, ele nos exila. O que o pecado faz conosco? Ele nos separa. Ele não nos faz íntegros, ele não nos faz inteiros. O pecado nos faz destruir o templo, ou seja, a nossa alma. Por conta do pecado, talvez a nossa alma não seja mais aquela grande alma que nós queríamos que ela fosse, que nós esperávamos. Nós não rezamos como queríamos, como desejávamos, como outrora, como eu rezava mais antigamente. Por causa do pecado, nós somos totalmente separados de tudo e de todos, interiormente e comunitariamente. O pecado, ele nos tira esta inteireza, ele nos destrói. Nós destruímos, por conta do pecado, destruímos o altar que existe no centro dos nossos corações, o altar construído a Deus. Nós colocamos ídolos, apegos no seu lugar, expectativas, pessoas. E quanto mais nós olhamos os nossos prazeres, quanto mais olhamos para nós, mais divididos nós ficamos. Pois a nossa unidade perfeita, nós chegamos à unidade perfeita quando nós nos unimos a Deus. A nossa unidade perfeita é a união íntima, perfeita, com o Senhor. Este é o paradoxo da vida espiritual, tal como o Senhor nos ensina, né? É perder para ganhar, né? Quem dá, recebe. Quem morre, vive. É o paradoxo da vida espiritual. Quem olha para si mesmo, é centralizado em si, se perde. Quem olha para si, se destrói. Quem olha para si, se espalha. Agora, aquele que sai de si, aquele que se oferta, aquele que se doa, ele se une mais, ele fica mais inteiro. E aqui eu queria fazer um parênteses, né, aproveitando também que todos são postulantes, né, uma alegria. Hoje nós temos, né, em várias vocações, estamos aqui como comunidade Shalom, mas em várias vocações, em várias comunidades, em vários âmbitos da igreja, nós vemos muitas vocações morrendo. Muitas vocações morrendo. Eu vejo muitas vocações morrendo, vocações cansadas. Vocês estão entendendo agora. Espero que não esteja ninguém cansado já nesse momento da vida, né? Porque a alma, com o passar do tempo, com as coisas que nós vamos vivendo,
com os traumas que nós vamos enfrentando, com as fornalhas aonde nós vamos entrando, né? Os leões que nós vamos matando dia após dia, nós naturalmente nos acostumamos a construir muros, só que muros físicos. Nós começamos a construir muros. E a verdadeira segurança da alma não está nestas muralhas externas, como o Senhor diz nesse texto, né? Nas riquezas, nos títulos, nas estruturas, nas amizades. Nem a sua própria vocação pode ser uma estrutura forte nesse sentido. Eu não posso somente me apoiar naquilo que eu estou fazendo aqui. Não. Mas em Deus que habita no centro. Em Deus que habita no íntimo. Explicar melhor aqui para você, né? Para você entender. Você entra num apostolado, você entrou num ministério. Só que esse ministério para o qual você entra começa a te roubar do seu cotidiano. De coisas que você já vive há muito tempo. De coisas que talvez você nem esteja afim mais de abandonar. Eu deixo tudo. Eu estou aqui, eu entrei aqui, decidi, entrei para a comunidade e tal. Mas isso daqui é essencial para mim. Você vai ficar destruído, dividido e cansado. E vai desistir. Por exemplo, hoje você tem um retiro. Aí final de semana eu tenho um retiro, fim de semana inteiro, né? Aí semana que vem vai ter mais alguma coisa que você tem que fazer. Aí daqui a 2 semanas você vai ter mais alguma outra coisa que você tem que fazer. Aí então você começa a pensar assim: poxa vida, mas eu não tenho mais folga. Eu queria fazer o que eu quero. Isto vai te destruir, te cansar, te dividir. Você é cansado, você é casado, né? Você vive uma coisa na tua comunidade, uma coisa na tua vocação, você separa, né? Na tua casa você vive assim, na comunidade é desse jeito. Para não misturar as coisas. Isso vai te cansar, te destruir, te dividir. Ou a gente aprende a rezar, tomar um gosto insaciável pela oração para fazer a vontade de Deus sem medida, ou o nosso querer, ele vai nos destruir. Vamos ter gosto em muita coisa, mesmo naquilo que Deus quer, e nós vamos nos destruindo. Cada passo nosso, deveria ser dito assim, né? Cada passo nosso, eu rezei para chegar aqui, para me dedicar aqui, para fazer isso daqui. E se é real que eu rezei para estar aqui, eu não deveria levantar uma murmuração, porque isso vai nos destruir, isso nos destrói. Padre, mas a gente não tem que descansar? Mas é óbvio que tem que descansar, e o descanso ele faz parte do nosso gastar-se por Deus. Mas o descanso do jeito certo. Como que a gente está acostumado a descansar? Também percebo, né? Muitas vezes a gente descansa errado. A gente vai descansar, descansa maratonando uma série inteira sem fim, final de semana todo. Aí descansa, fica acordado até tarde com os amigos, viaja longas distâncias num curto espaço de tempo. Acaba que você volta mais cansado do que antes, né? Porque não tem ordem no descanso, não dorme. Isso porque a gente vive em São Paulo, num ritmo louco. E depois a gente bota a culpa nos afazeres da vocação, nas coisas que nós abraçamos, naquilo que nós precisamos fazer. Mas não percebemos mesmo que o problema é porque nós estamos construindo muros externos que nos impedem de olhar o centro, que é o nosso Senhor. Para os novos, né? Todos aqui novos, não tenham medo de se gastar por Deus. Se gastar não é se desgastar, né? É se gastar por amor a Deus. Muitas pessoas perdem o sentido da vocação exatamente porque não se gastam mais. Não se gastam mais. Imagina um padre, né? Chega um padre, vai descansar e falo por mim, se me tirar isso, padre, você precisa descansar, vai descansar. Aí eu fico 1 semana sem celebrar a missa e sem atender confissão. Poxa vida, vou voltar casado.
Gente, nós temos que saber aquilo que nós abraçamos. Né? A gente tem que saber o que a gente abraça. Né? Nós descansamos, o nosso descanso, ele precisa ser uma oferta de vida. Né? Usando a associação do próprio texto, né? Esse muro de fogo que protege Jerusalém, ele é a graça de Deus, porque a graça de Deus sacramental, né? Então eu vou me gastar, e aqui eu vou manter a minha vida, eu vou me manter dentro deste muro, desta Jerusalém, eu vou manter a minha alma nos trilhos, porque eu estou neste muro de fogo aqui, eu estou aqui dentro deste muro, né? Protegido por este muro, que é essa graça sacramental, porque eu participo da missa com frequência, todos os dias, porque eu amo a Eucaristia, então eu estou protegido. Eu amo a confissão, é a graça sacramental que está me protegendo. É a Léxio Divina que me faz aprofundar, meditar, ter gosto na palavra, me faz viver pela vida na palavra, amar a palavra. Este muro de fogo que me protege é a minha oração pessoal, que é o meu consolo, que é a minha alegria, que é a minha vida inegociável. Este muro de fogo é Deus que circunda o meu coração e por isso os inimigos da minha alma, eles não conseguem dividi-la, nem cansá-la, nem destruí-la. Em suma, reze, meu filho, reze. Não perca tempo com aquilo que está fora de nós. Gaste-se por amor a Deus. Gaste-se por amor a Deus. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos auxiliar, aquela que se gastou inteiramente por Deus e não quis nada para si. Que ela nos auxilie. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.